Agora que você já aprendeu tudo que precisava saber sobre a gestação, os cuidados nessa fase tão importante, a gente vai começar a falar sobre parto. Eu sei que muita gente fica ansiosa quando a gente chega nesse assunto, mas você vai aprender tudo que você precisa para se sentir segura e preparada para viver essa experiência. Nesse módulo, você vai aprender um pouquinho mais sobre os mitos e verdades que envolvem o trabalho de parto e parto, as fases do trabalho de parto, a fisiologia, os cuidados no pós-parto, os profissionais que vão prestar essa assistência para você. Então me acompanha que tem muita coisa importante para ajudar você a viver essa experiência de uma forma mais segura e mais prazerosa. Então fica atenta que você vai aprender tudo o que você precisa nesse módulo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre parto, entendendo da perspectiva dos mitos e das verdades desse assunto. Gente, tem muito mito quando a gente fala sobre parto. A maioria das pessoas não faz ideia do que de fato é um trabalho de parto, do que é que acontece no parto. E isso tem muita relação com a maneira que a nossa sociedade encontrou de prestar assistência para a mulher que está em trabalho de parto. Então, se você for parar para pensar, antigamente as meninas elas cresciam vendo as mães em trabalho de parto, os bebês nasciam no ambiente familiar e aquilo tudo era muito normal, muito natural, fazia parte do repertório daquelas meninas. Então elas cresciam já sabendo, por exemplo, que parto podia levar horas, às vezes até dias, que começava com um barulho específico e terminava com outro barulho específico. Enfim, todas essas questões em torno do movimento para o parto iam familiarizando aquela menina com o assunto parto. E aí depois vinha o que a gente chama de relato de parto. Então ela escutava a mãe contando como foi que ela se sentiu. Eu digo mãe, mas pode ter sido tia, prima, amiga. Assim como hoje, você também pode ter essas referências. Só que talvez não com uma vivência, mas com o escutar, mais com o relato do parto. E é daí que surge muito dos nossos mitos em torno do parto. Muitas mulheres vão contar a verdade delas em torno daquela experiência, que foi baseada numa percepção muito emocional e também naquilo que ela ouviu, naquilo que ela aprendeu dos profissionais que estavam ali prestando assistência. E que muitas vezes essa informação ela tá fragmentada. Então, o objetivo aqui é ampliar a visão de vocês para que vocês consigam entender que parto tem muitos pontos de vista e que muitas vezes o que a mulher conta é um ponto de vista e que traz uma verdade, mas que tem outras importantes para a gente olhar. Nossa, Nath, mas por que é importante saber como que foi o parto da mulher, o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu? Isso é muito importante para você que está grávida hoje, porque a partir das histórias que você ouviu do seu próprio nascimento, do nascimento das mulheres que você conhece, que você tem contato, você foi criando o que a gente chama de referência sobre o assunto. Então, consciente ou inconscientemente, você vai buscar em algum lugar lá da sua mente o que é parto para você. E é daí que muitas mulheres começam a ter medo do que vai viver no dia do parto. Por quê? Pode ser que essa referência ela não tenha sido tão positiva quanto essa mulher gostaria. Eu cresci ouvindo da minha mãe que o parto é a dor de 1000 ossos quebrando, que ela passou por uma cesárea que não pegou a anestesia, que fizeram X, Y, Z com ela. E aí tudo isso vai povoando a minha mente com histórias negativas do que é parto. E percebam, essa é a história daquela mulher. Ela tá contando a verdade dela e tá tudo certo. Mas você que agora tá grávida precisa entender o que ali serve para você e o que ali não serve para a experiência que você deseja viver. Tudo começa a partir daquilo que você entende sobre parto. E aí eu pergunto para você, o que é que você entende sobre parto? O que é que você já ouviu? O que é que para você representa a palavra parto? Muitas vezes eu pergunto isso para as mulheres. E aí o que elas respondem é dor, medo, sofrimento, desafio, até
é muito comum a gente usar um termo assim, ai, aquilo foi um parto. Mas na verdade o que a pessoa está querendo dizer é que foi uma coisa muito ruim, muito difícil, que foi custosa, enfim, que foi algo muito desafiador para aquela mulher e que não necessariamente foi algo bom. Se a gente começar a entender essa lógica em torno do assunto parto, a gente começa a entender como a gente vive essa experiência. Então é importante você entender que existe informação que é mais objetiva, mais clara, e existe muita informação que é subjetiva, que tem toda uma questão emocional envolvida ali. Então a gente precisa começar a separar o joio do trigo. A gente precisa entender o que a gente entende sobre parto, o que é ali fato e o que é um mito, o que é uma percepção subjetiva, entende? Isso quer dizer selecionar muito bem as fontes de onde a gente vai buscar a informação. E hoje a gente tem o privilégio de ter acesso a informações muito ricas, muito valiosas e muito seguras. É o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Então, para todos esses anseios, para todas essas angústias que eu sei que fica rondando o coração de quem está grávida e que está começando a se preparar para o parto, o mais importante é você se focar em buscar referências positivas para você, buscar referências seguras. A internet está aí para isso. Não é difícil vocês encontrarem as evidências científicas sobre o assunto parto. Entendido o que é objetivamente seguro na assistência ao parto, nos próximos capítulos você vai aprender um pouquinho mais sobre essas questões da medicina baseada em evidência, sobre o que os estudos mostram, o que é mais seguro na assistência ao parto, que escolha fazer no assunto parto, se eu escolho um parto normal, uma cesárea, em que momento e de que maneira. Mas agora eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre como a sua mente funciona e como isso reflete na sua experiência de parto. Porque como eu já disse antes, a gente usa de uma referência para a gente poder se basear no nosso parto. Hoje mesmo, se você for pensar em como vai ser o seu parto, você provavelmente vai olhar lá para trás. O que eu já aprendi sobre parto? O que eu posso esperar? O que é que eu posso fazer para facilitar esse processo? Como pode ser melhor? Basicamente é isso, né? Então, é importante a gente começar a olhar com muito cuidado, com muito carinho para o que a gente diz sobre parto. Então, eu já dei o exemplo antes daquele ditado recorrente de que, isso daqui foi um parto. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes a gente fica ouvindo das pessoas que eu preciso preparar o meu corpo, que eu tenho que fazer pilates, hidroginástica, não sei mais o que, para me preparar para o parto. E o que a gente percebe, na imensa maioria das vezes, é que o que faz diferença de verdade para uma boa experiência de parto é a mente da pessoa. Por quê? Quando essa mulher estiver em trabalho de parto, o que vai mandar, o que vai comandar todo o processo fisiológico e físico vai ser a cabeça dela. E a cabeça dela manda a partir de camadas de conhecimento. E esses conhecimentos eles foram formados desde lá de trás, desde a minha mãe contando como foi o meu parto, a minha prima me dizendo como foi a experiência dela, a minha médica, o meu médico agora dizendo das experiências deles. E tudo isso vai constituindo pra gente uma referência que eu uso para projetar no momento do meu parto o que é que eu vou sentir, como é que eu vou ver aquilo. Até porque muita gente se preocupa com o assunto dor do parto, desafio, dificuldade em torno da percepção física do parto. Só que tudo isso também é comandado aqui pela mente. A gente até costuma falar assim, se você chutar aqui na da mesa, você vai sentir dor onde? É lá no pé? É lá no dedinho? Você vai até identificar que foi lá que machucou. Só que onde você percebeu essa dor foi aqui na sua cabeça. E para você dizer se aquela dor foi muito ou foi pouco, é a sua mente que vai fazer essa regulagem, que vai filtrar e que vai dar a resposta para que inclusive você possa evitar aquela quina da mesa, concorda? Então agora me responde uma coisa. O que você acha que é mais importante na preparação para o parto? É você preparar o seu corpo
ou é você preparar a sua mente? Guarda aí a resposta, tá? Responde e guarda aí. Enquanto isso, eu quero conversar sobre algumas coisas com você. Imagine que talvez você até já tenha escutado essa história de que tem uma mulher que tá grávida e ela tá com a pressão alta, por exemplo. E aí as pessoas começam a dizer que aquela mulher precisa passar por uma cesariana. Lembrando que a cesariana ela é uma cirurgia e que muitas vezes as cirurgias elas acabam sendo evitadas e até contraindicadas se as pessoas estão com hipertensão. Então, aí eu faço uma pergunta para você. Se a pessoa que tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia ela é cancelada porque a pressão dela tá alta, por que a mulher que está grávida ela é mais induzida a fazer uma cesariana, que também é uma cirurgia? Entendendo que a pressão alta, ela é como se fosse, gente, uma mangueira que tá com uma pressão muito alta. Então, sabe aquelas mangueiras de bombeiro, assim? Pensa que tá jorrando, assim, muita água ali naquela mangueira. É uma pressão grande nos vasos. Então, todas as vezes que a gente corta alguma coisa, algum vaso, algum tecido, a chance de vazar sangue é muito grande. Eu não queria falar sobre isso, na verdade. Acho que só explicar a primeira parte tá bom. Então, vou concluir. Jorra sangue. Ela já tá. É verdade. Vou morrer. Então tem várias outras coisas que a gente escuta. Por exemplo, que mulheres mais velhas não podem ter parto, não podem nem engravidar, né, gente? Que é um perigo. A gente escuta que a mulher estava em trabalho de parto e que não teve dilatação. Já escutaram essa? Que a mulher tinha contrações e mais contrações, mas não tinha dilatação. Ou então que a mulher era pequena demais e que ela não ia poder ter um parto normal, que o bebê não ia passar, ou que a mulher era grande demais, ou que era gorda demais, ou que era magra demais. E todas essas histórias vão trazendo muito pra gente a sensação de que qualquer coisa é um impeditivo para que eu tenha uma gestação e um parto saudável. E na verdade, tudo isso está muito envolto a mitos. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a gestação e o parto é um processo fisiológico, natural. É um processo que acontece, que flui muito naturalmente, desde que a gente esteja sendo bem assistida, desde que as coisas sejam feitas no momento certo e da maneira certa. Me conta agora qual foi a sua resposta. O que é mais importante? A preparação do corpo? A preparação da mente, para que você tenha uma gestação e um parto mais saudável, mais bacana. Percebe que quando a gente sabe que, por exemplo, essas histórias todas, elas têm muito mais de mito do que de verdade, a gente se sente mais segura, mais fortalecida para viver a experiência de parto? E que tudo isso vai ser comandado daqui da minha mente direto para o meu corpo. Então, sim, a preparação da mente é mais importante do que a preparação do corpo. As duas coisas são relevantes, mas no processo do trabalho de parto, a mente ela é soberana. É a mente que dá todos os comandos para liberar cada hormônio, para desencadear cada processo da fisiologia em si do parto. Então, preparar a mente é essencial para ter uma boa experiência. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Nath, entendi que é importante preparar a minha mente, mas como é que eu faço isso? Como é que eu ajudo a minha mente a dar um comando para o meu corpo que faça com que ele trabalhe de uma forma melhor, mais fluida, mais bacana, mais funcional? O que acontece? Tem 3 coisas que são muito importantes na preparação da mente. A primeira delas é informação de qualidade. Por isso que eu falei lá atrás para vocês pesquisarem mais sobre as evidências científicas em torno do assunto parto. Tem muitas coisas bacanas aí na internet que vocês conseguem buscar nos órgãos principais, tá, gente? Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Ginecologia e Obstetrícia, são fontes mais seguras para a gente se basear. Além disso, é importante entender qual é a sua história de nascimento.
Como eu falei antes para você, tudo isso vai compondo a sua expectativa em torno do parto. Quando você olha lá para trás e entende que aqueles medos, que aquela angústia ou que aquela satisfação em torno daquela experiência de parto, ela diz respeito à sua mãe e a você quando você era bebê, e que agora você vai viver um outro processo, que é seu com o seu bebê, com esse bebê que está agora na sua barriga, e que pode ser diferente com outro filho, inclusive, porque a gente vai mudando ao longo dos anos. E entender o que é nosso e que a gente vai carregar para esse parto e o que é do outro e que a gente vai deixar passar, entende? Separar as histórias, organizar as emoções aí dentro, inclusive para poder abrir espaço para o novo, para essa experiência que vai vir. A terceira coisa muito importante é você começar a colocar novas referências aí na sua caixinha. Por quê? Se você já cresceu vendo as histórias de filmes, novelas, das vizinhas, das amigas, dizendo que parto é isso, aquilo, e você não concorda, você não deseja seguir aquele padrão, você precisa povoar a sua mente com novas experiências, com novas expectativas. E você só vai fazer isso a partir do momento que você entrar em contato com essas histórias. Enfim, leia relatos de parto sempre muito atenta, entendendo que é a perspectiva daquela mulher, talvez tenham outros pontos de vista em torno daquele assunto, daquele fato. Veja vídeos de parto, leia livros, tem livros maravilhosos em torno do assunto que vai ajudar você a ir pensando de uma maneira diferente sobre o que é parto. Deixa eu fazer uma pergunta. A dica 1 e a 3 não é muito parecida? Não. A dica 1 é buscar estudo, evidência científica. A dica 3 é relato de pessoas, histórias, vídeos que viveu. Sabe por quê? Um vai trabalhar com o meu cognitivo, um vai trabalhar com o meu racional, o outro vai trabalhar com o meu emocional. Você falou uma coisa bem importante. Por quê? Embora as duas vão ampliar o seu repertório pro tema parto, a dica 1 vai falar muito mais com o seu racional, com o seu cognitivo, com o seu neocórtex, que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro, e que vai dando os nossos comandos e que ajuda a gente a fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, a agir efetivamente, inclusive a conversar, a negociar. Então, essa parte da sua mente precisa das informações seguras, né, com fontes seguras. Agora tem uma outra parte da sua mente, que é o subconsciente, ela vai trabalhar muito mais com as emoções e com as imagens. É por isso que é tão importante você ler os relatos de parto, porque lá traz muito das emoções que aquela mulher viveu e você vai se conectando com tudo aquilo. Quando você vê um vídeo de parto, com aquela música de fundo, tem toda uma questão romântica em torno disso, mas isso tudo vai fazendo com que você consiga acessar o seu subconsciente de uma maneira bem tranquila e bem funcional. Se eu chegar aqui pra você e disser, olha, parto é assim, não precisa ter medo disso, daquilo, o seu cognitivo vai falar, beleza, Nath, entendi, tá tudo certo. Só que o seu subconsciente, que é o que vai de fato mandar no processo do trabalho de parto, ele fica aqui, ó, quero ver. Vamos ver se é isso mesmo. Ainda não tô acreditando, não sinto que isso é verdade. É importante que você sinta a verdade por trás dessas histórias. E é por isso que os relatos de parto e os vídeos de parto ajudam tanto. E no próximo capítulo a gente vai aprender um pouquinho sobre parto normal e cesárea. Vamos entender a diferença dessas duas vias de nascimento para ajudar você, inclusive, na sua decisão.